Boa tarde. Boa tarde. Boa Então, tarde. boa tarde. Primeiro, eu quero começar elogiando a administração superior pela iniciativa que tomou lá em março, quando fez a suspensão das atividades. E de lá para cá, eu acho que aquela atitude, ela preservou muitas vidas. E isso é um fato que a gente tem. Eu gostaria de que você transmitisse isso para a administração, que eu acho que foi um fato relevante. Agora, eu quero dizer que daquela condição, que lá em março a gente tinha uma dezena de mortos, e nós tivemos a capacidade de fazer o discernimento e mudar a situação da universidade, fazendo a suspensão das aulas, aquela condição posta, ela só simplesmente, até agora, ela tem se agravado. Então, por que nós vamos mudar a situação e as condições que levaram à suspensão, agora como se elas não existissem mais? Então, elas existem e elas se agravaram. Então, acho que tem que, em primeiro momento, considerar isso. Eu acho que é bem pertinente a gente pensar também que há um patrimônio a ser preservado naquela instituição que não é o patrimônio físico. É o corpo docente, o corpo técnico administrativo e o corpo discente daquela instituição precisam ser preservados. A gente não pode desprezar. Nós somos esse patrimônio composto pelas pessoas que formam a universidade, é um patrimônio que ele ainda é insubstituível. A tecnologia ainda não substituiu esse patrimônio. Aliás, a tecnologia, a gente não gosta de ficar pensando nessas coisas, mas, por exemplo, no século XIX, aconteceu uma tempestade solar que, se nós tivéssemos esse tanto de tecnologia que nós temos hoje, tinha tudo beleléu. E uma outra tempestade solar pode acontecer e jogar todos os nossos arquivos digitais que estão nas nuvens para o beleléu. Então, o patrimônio que eu estou colocando é o corpo docente, é o corpo técnico, é o corpo discente que formam as instituições. Tá? A administração precisa estar muito atenta, ela precisa manter o foco do que é que nos levou à suspensão das atividades. Se essas condições não foram resolvidas ainda, por que ele está pensando? Por que ele está querendo apressar? Apressar porque o médico está pressionando? A Ignacianinha colocou algumas questões que tem que prestar relatórios, como o Zé Alves também falou, porque o MEC está cobrando. Ora, o MEC estava cobrando antes, aliás, cortando bolsas a 3 por 4. Então, é inadmissível que no momento de pandemia a gente tenha o MEC cortando bolsas de estudantes que são carentes, que precisam dessas bolsas para se manter. Então, assim, isso é que é a imoralidade, que a gente não pode estar pensando em alternativas apenas porque o médico está pressionando, ou porque tem uma certa pressão de um determinado setor da sociedade que deve voltar tudo à normalidade. Nós não temos a condição de voltar à normalidade. É óbvio que eu acho que a gente precisa mesmo pensar em alternativas, mas assim, andando com a perspectiva de analisar o que está acontecendo. Nós não perdemos semestre, nós não perdemos o ano. Que história é essa? Nós estamos nos preservando, buscando nos preservar. Nós estamos, como disse Giovanni, buscando ficar vivos. Então, assim, eu acho que tem uma matriz de discurso que ela precisa ser mudada. Hoje, tecnicamente, de infraestrutura e abrangência para fazer o ensino remoto emergencial, nós não temos. Eu estou em casa utilizando um aparelho de celular para fazer isso. É meu, pagando a internet, não é a universidade que está me dando isso. Então, eu quero saber, eu acho, vamos pensar, mas pensando a partir de que perspectiva, Ednaciano? Que uma reunião como essa precisa ser feita com o conjunto da universidade, em cada um dos centros, para a gente ir começando a tematizar essas coisas. Ok, qual é a infraestrutura, qual é a abrangência? A Cauana, a favor dessa perspectiva da abrangência dos alunos de aulas, que tem o grupo de 15 do PET, também relatou isso. Então, assim, infraestrutura e abrangência. Por quê? Primeiro, nós fomos, também nas questões trabalhistas, nós fomos contratados para um determinado tipo de aula.
ter a aula presencial. Uma mudança para um outro modelo de aula, uma outra modalidade, ela precisa de adaptação, ela precisa de um período de transição. Então, eu acho assim, vamos fazer as coisas sem nos apressarmos, pensando em que bases, em que condições nós vamos fazer essa transição. Eu até acho que pode se pensar essa transição, desde que ela seja amadurecida. Esse é o primeiro debate que nós estamos fazendo nesses termos, com todas as dificuldades que a gente tem de não estar olhando para os outros, de não estar vendo o que os outros estão na perspectiva, nem todos se habilitam a fazer falas. Então, assim, a minha recomendação é, primeiro, a gente pensar que, repetindo, os motivos que nos levaram à suspensão, eles ainda estão postos e agravados. E por que nós temos que nos apressar? É uma pressão do MEC? A gente não vai enfrentar o MEC? Numa condição de pandemia, seria mas muito tranquilo mesmo para cada um de nós que somos funcionários públicos, pensar que o Estado estava dando a garantia para que nós permanecêssemos vivos. Então, nós não estamos fraudando o nosso contrato de trabalho. Nós não estamos trabalhando porque nós estamos numa pandemia. Será que é difícil as pessoas entenderem isso? Eu acho que sim, porque é tanto que você vê que tem um debate hoje na sociedade das pessoas querendo voltar à normalidade. Então, a gente tem que se manter firme e convencer que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, parece difícil entender isso, mas é uma questão que eu acho que nós, com a capacidade de discernimento que temos, precisamos reforçar. Então, seria um pouco essa minha fala, colocar que essa infraestrutura e a abrangência precisam ser dois elementos que devem ser analisados em qualquer perspectiva que a gente vai do planejamento para esse formato de ensino remoto emergencial. Quer dizer, não estou descartando, só que acho que devemos amadurecer, devemos sopesar uma série de condições que estão colocadas diante de nós. Muito obrigado. Obrigada, professor. Na sequência, eu chamo a professora Marisol, do curso de Ciências Sociais. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Dourado, professora Edna Celi, Letícia, aos colegas que estão propiciando essa discussão tão relevante. Eu vendo aqui a quantidade de pessoas presentes, é muito importante que nós possamos ter mais outras agendas, outros momentos para discutir essa questão que é tão cara para nós e que nos tirou do nosso circuito, do nosso horizonte de visão, né, de planejamento de atividades docentes para este ano. Eu também ratifico as falas anteriores, chamo a atenção a fala da Cauana, dos nossos alunos, considerando o perfil socioeconômico dentro da UFAC, por parte dos alunos, que é muito distinto, e nós não podemos perder de vista esse aspecto. E também, né, de uma maneira mais objetiva, eu estive aqui pensando, quando estava ouvindo vocês, professora Edna Celi, professor Dourado, hoje eu tive uma oportunidade de conversar com o NIEAD, porque nós estamos reestruturando um projeto, um curso, que era na concepção semipresencial, mas que ele está sendo modificado em razão dessa situação contingente. E aí, na reunião, surgem muitas dúvidas, né, sobre como vamos trabalhar as atividades remotas. Eu também não quero perder de horizonte a fala do professor João Lima, que eu considerei muito interessante, no sentido de que, numa situação dessa, de calamidade pública, né, que tirou de nós, que nos deixou em uma situação extremamente vulneráveis, e como o professor Sávio comentou agora, né, não é uma situação que nós desejávamos nem imaginávamos. Então, nós estamos aqui, de certo modo, buscando dar uma continuidade, se é que é essa palavra para o momento, às nossas atividades de trabalho,
mas, sobretudo, no sentido de preservação de nós mesmos e dos nossos familiares, da sociedade, enfim. Né? Nós estamos numa situação de calamidade pública em decorrência de um vírus que está matando, né? Que ele é imprevisível. Aqueles que ele atinge, ninguém sabe se a pessoa vai sobreviver ou não. Então, voltando à questão da fala do professor João Lima, quando ele abre um pouco mais, né, a perspectiva da atividade dentro da universidade, não se restringir ao ensino, eu acho muito considerável que possamos pensar nisso também. Mas quando a gente vem falar, né, da questão da atividade remota, que não é ensino EAD, aí entra muitas dúvidas, e hoje na reunião, como eu havia comentado, como que levantamos algumas questões sobre como que está a situação dos professores, ou como é a situação hoje, a realidade do corpo docente, para trazer para si a responsabilidade de atividade, de implementar atividade remota. Ou até um pouco antes disso, o que é atividade remota? Porque nós estamos falando, né, de um cenário em que a atividade remota ela é possível ocorrer, cada um no seu espaço de residência, né, enfim, com os recursos tecnológicos que nós podemos aí manuseá-los. E quais são esses recursos que nós temos? Os professores, eles sabem manusear todos esses recursos ou eles não sabem? É necessário que haja treinamento para o corpo docente. Na outra ponta, que são os nossos alunos, são os alunos da UFAC, a acessibilidade, como a Cauana mencionou, e a dificuldade, muitas vezes, de acesso em áreas, em regiões de difícil acesso à internet e a todos esses recursos tecnológicos que muitos alunos não têm. Então, eu estou vendo aqui uma situação que eu penso que é importante ser melhor amadurecida. É claro que nós estamos aqui construindo, e eu acho muito, muito bom isso, porque não existe nenhuma direção que foi cravada. Nós estamos buscando construir coletivamente de acordo com todo esse cenário que nos impõe um limite de local para trabalhar. E aí eu vejo que é importante que aqueles que detêm conhecimento dentro da UFAC, desses recursos tecnológicos, estejam conversando com os professores, venha conversar com o corpo docente, no sentido de dizer, olha, existem algumas possibilidades e existem outras, várias limitações, e é preciso que vocês saibam e que estejam cientes do que vocês podem fazer também. Né? Se pensando aqui a palavra atividade remota ou ensino remoto, essas palavras elas estão aqui transversando a discussão. Então, há dúvidas nesse ponto. Não existe aqui um consenso sobre essa questão das atividades remotas, até por conta mesmo de todas as dificuldades que cada um tem, todos nós. Mas se a gente está pensando em construir algumas vias, né, de dar minimamente continuidade a um trabalho ou reinventar o nosso próprio papel, porque eu penso que muito mais nós vamos nos reinventar neste momento de pandemia que pode se estender aí no próximo ano, 2021. E aí como que nós vamos lidar com toda essa situação, né? Então, professora Edna Celi, professor Dourado, eu faço um destaque nesse aspecto, né? Penso que é importante a gente amadurecer, conhecer melhor o que é atividade remota, se nós vamos ter a condição, de fato, de fazer alguns encaminhamentos de trabalho nessa direção, e considerando aquilo que o professor João Lima falou, né, de não nos restringirmos ao ensino. Existem várias outras possibilidades, a universidade é um espaço fecundo para isso,
E se nós tivermos instrumentos, capacitação, e se os alunos tiverem acesso minimamente a esses instrumentos, que eu acho que é o maior, talvez o maior desafio seja esse, os nossos alunos com um perfil tão heterogêneo e com situação socioeconômica, por vezes, muito difíceis, acessar todos esses recursos que a gente possa vir a utilizar. Então, é nesse sentido que eu faço o registro e deixo aí também para discussão. Obrigada, professora. Nós temos agora um último inscrito, o Benedito. Peço que ele vá se organizando. E aí eu informo que as inscrições estão encerradas, né? Nós já estamos às 16h56. Depois a professora Edna Celi terá novamente a palavra para fazer os esclarecimentos pontuais que foram expostos aqui. E, então, agora o colega Benedito e, na sequência, a professora Edna Celi para caminhar no final do nosso trabalho de hoje. Benedito, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Eu quero destacar a importância desse espaço, né? CFCH está de parabéns. E como a Lara mencionou, fica alguns questionamentos, né? Por exemplo, o discente terá o direito garantido a novamente fazer a disciplina no semestre que perdeu. Mas eu vejo que nós já temos esse direito garantido. Então, tipo assim, a UFAC vai levar da mesma maneira que fez na discussão da pós-graduação, apenas com o direito de estar fazendo a disciplina, e em breve abriremos um edital, e também fica a preocupação em como serão esses editais, né? Porque a gente que acompanha os editais da UFAC, geralmente dá problema. E geralmente inclui exatamente os problemas que estão relacionados a essas questões mais tecnológicas mesmo, tanto que a UFAC, por diversas vezes, teve que adiar inscrições de editais porque a plataforma não suporta os acessos. Então, tipo, e um questionamento, né? Tipo, nós não podemos hoje pautar o ensino EAD, o ensino remoto, se é assim que se coloca, né? Tipo, meramente no questionamento de vamos dar acesso à internet ou vamos dar acesso a equipamentos tecnológicos, porque a universidade é muito mais que isso. A universidade, como geradora de conhecimento e de ciência, a partir do momento que adere um projeto, que é exatamente o projeto que o governo federal propõe, ela está andando de mão dada com o governo federal e na contramão à ciência, esquecendo o momento que nós estamos, a condição pandêmica que nós vivemos. E fica também um desafio, né? Tipo, que é para cada discente, cada docente que está aqui do CFCH ou não, começar a construir na base, pelos centros acadêmicos, pela representação discente no colegiado, no conselho universitário, a discussão. E aí eu falo isso porque, mesmo que exista um grupo de trabalho da qual tem um discente inserido, né, o DCE esteja inserido, eu conversei com várias pessoas no centro acadêmico de história, de geografia, e essa discussão não chega ao discente. Então não dá para pautar uma discussão apenas com um ciclo de pessoas que tá ali envolvido. Então que cada discente, cada centro acadêmico comece a discutir isso do seu curso, para não acontecer o que aconteceu na pós-graduação, que a UFAC não garantiu participação do discente, a UFAC não garantiu o diálogo, nem do discente e, na maioria das vezes, nem do professor, porque várias vezes o professor pediu palavra em questão de ordem e não foi aceito. Então, isso não é democracia, isso não é construir ciência, e isso não condiz com a realidade de uma universidade que deveria ser popular, gratuita e de qualidade, da qual o tripé é ensino, pesquisa e extensão. E nesse aspecto, o professor João Lima deixou muito bem esse ponto colocado. A universidade não é apenas ensino, a universidade não é apenas sala de aula. Obrigado.
Bem, obrigada, Benedito. Nós temos 2 solicitações agora de última hora, e aí eu vou consultá-lo se a gente pode retomar a inscrição do professor Hélio e do técnico Davi. Como nós não ouvimos, né, ainda a manifestação dos servidores, dos técnicos, eu acho que seria talvez importante fazer o registro aqui de uma palavra deles. E aí o professor Hélio também terá espaço para colocar a sua questão, finalizando as inscrições. Podemos? Então, Davi, se você já estiver aqui conosco, pode colocar a sua questão. Isso. Boa tarde a todos e obrigado, Letícia, por ter dado a oportunidade da minha manifestação. É uma opinião simples, mas gostaria de aqui registrar. O ideal seria que durante essa pandemia, se o MEC já tivesse feito uma lista de possibilidades de funcionamento das universidades nesse período. Sabemos que todas as universidades estão funcionando de acordo com as suas possibilidades, nos pilares da pesquisa e da extensão.